Olá! Dando sequência à nossa retomada histórica, vamos dar um salto e trabalhar algumas noções interessantes sobre o chamado justnaturalismo medieval, que vai se contrapor ao chamado justnaturalismo moderno. Nesse percurso, já começamos a encontrar um mundo mais próximo ao que nós conhecemos. Vamos lá? Desenvolvendo um grande salto histórico, nós observamos aqui, né, um exemplo de uma pintura do período medieval, onde nós destacamos o elemento bidimensional, simbólico, sem qualquer tipo de realismo, não é? Porque a intenção artística é a de indicar o mundo espiritual, o eventual meio de purificação da alma, né? Grandes obras foram desenvolvidas nesse período e podem ser apreciadas com muito gosto em vários museus do mundo, né? Quando nós chegamos, em termos de contexto do Ocidente, né, no período que surge, né, com a emergência do cristianismo, que advém, nós sabemos, do judaísmo, né, no mundo considerado judaico-cristão, né, ocorre uma diferença religiosa significativa que tem que ser destacada, né? Ou seja, altera-se a noção de ciclos da antiguidade que se repetiam. Não é? Agora nós contamos com a existência de um Deus criador, que é um Deus perfeito, né? E que é responsável, né, pela existência de todas as formas e todas as vidas, né? E aqui sim nós começamos a conceber, né, a ideia de que o homem, né, visto já em termos universais, né, ele é dotado da liberdade e vontade, ou seja, ele tem livre-arbítrio e através do livre-arbítrio ele desenvolve a partir da sua vontade o seu destino, não é? E ele opta por obedecer ou desobedecer às leis divinas, não é? Nesse contexto, o que nós devemos observar, né? Que o período do feudalismo foi um período histórico considerado bastante extenso. É óbvio que nós estamos aqui, né, fazendo algumas demarcações que simplificam todo elemento de complexidade, porque a história não se desenvolve a partir de datas que representam, né, mudanças abruptas. Mas nós sabemos que a sociedade, né, feudal, ela surge com a decadência, né, do Império Romano, que nos seus últimos tempos já tinha absorvido, digamos assim, o cristianismo. Então, aquele fato histórico ocorrido, né, no mundo judaico-cristão acaba tendo uma dominância, né, cada vez maior no Ocidente, né? Mas a sociedade feudal, ela não é uma sociedade ainda, não é, universal. Era uma sociedade ainda regrada por um sistema hierárquico, né, composto por diversas categorias. Ainda não se elimina a ideia de status, né? Ou seja, havia divisão entre o clero, né, que ocupava uma posição de extrema importância não só religiosa, mas também política, a nobreza, né, com seu papel político, e o povo, né? E, digamos assim, ela estava unida por uma corrente, isso é um detalhe importante, que fazia ligação com a autoridade divina. Então, o feudalismo, ele legitimava de forma muito
a meu ver, significativa, né, autoridade desse Deus criador. Mas em termos jurídicos, né, existia ainda uma fragmentação, né, porque cada um dos feudos, né, que eram plurais, eram regulados, eram disciplinados por seu próprio direito consuetudinário. Né? Mas a ideia de livre-arbítrio, ela é fundamental para, digamos assim, que nós, do ponto de vista religioso, possamos admitir a ideia do pecado original. Né? A ideia do pecado original traduzida, né, nas figuras de Adão e Eva no Antigo Testamento, né, vão indicar, né, que o mal, ou seja, o pecado, ele foi praticado de forma inteiramente voluntária pelo homem, né? Porque Deus teria sido, veja bem, criado aos moldes, né, do bem, né, como espelho, veja bem, do ser de Deus, né? Mas, devido à sua livre vontade, né, ele se desvia para a irracionalidade, né, do pecado, do não ser. Né? Então, aos poucos, vai se firmando dentro do pensamento teológico, né, a figura religiosa do dogma da liberdade da vontade. Né? E esse dogma da liberdade da vontade, ele é assumido sem nenhum questionamento, né? E ele indica que esta queda e esse pecado original seria transmitido a todos os homens descendentes por geração. Então, esta queda original, né, digamos assim, impulsionada para a liberdade da vontade, explicaria o ingresso no mal no mundo e todos os sofrimentos humanos, né? Nessa perspectiva, a liberdade passa a ser ligada ao princípio interior da vontade. E é esta liberdade que nós conhecemos, né? Se nós pensarmos de forma intuitiva, quando nós nos sentimos livres, imediatamente nós pensamos, nós associamos a liberdade a uma qualidade da vontade, ou seja, eu sou livre na medida em que eu faço o que eu quero. Né? E nessa perspectiva, a coação externa não elimina a vontade nem a liberdade do ser humano, ou seja, eu posso estar acorrentado dentro de uma cela, mas o meu querer permanece livre, né? Então pode haver um conflito entre o querer interno livre e o poder externo, que pode me subjugar, né? E esta vontade livre, ela deve coexistir com a vontade de Deus, que é considerado um criador perfeito, responsável, né, pela providência, pelo governo divino no humano. Mas o homem pode ser responsabilizado pelos atos pecaminosos que praticou, porque Deus criou o homem, mas Deus não cria o mal, né? O mal surge a partir do livre-arbítrio. Então, só o homem pode ser responsabilizado por seus pecados e não propriamente a figura de Deus ou de seu filho. Para entender melhor essa passagem, né, de sentidos filosóficos e políticos diversos de liberdade, eu recomendo aqui a leitura de uma obra de uma grande filósofa, né, que é a filósofa Hannah Arendt. Ela tem um livro que é uma coletânea de ensaios chamado Entre o Passado e o Futuro, é um livro clássico, e ela discorre em vários ensaios sobre as diferenças, né, de algumas categorias presentes no mundo da antiguidade e no mundo que começa a emergir a partir do feudalismo e mais propriamente a partir da era moderna. Então, faz comparações entre a democracia dos antigos, a democracia moderna, né? E um ponto de muita reflexão desenvolvido por ela é justamente essa mudança radical, né, na noção de liberdade, porque a liberdade dos antigos, como nós vimos, era uma liberdade ligada à ação política, né? A liberdade do agir, que era restrita à figura do cidadão. Não se podia falar em liberdade da vontade nesse sentido que começa a se firmar no mundo medieval. Né? A liberdade é uma liberdade externa do agir político, não uma liberdade interior, até porque o mundo da antiguidade acreditava que os deuses, né, impunham limites muito visíveis, né, às ações humanas. Né? Existiam limites que o homem não conseguia ultrapassar, e nós percebemos um desses limites quando estudamos, né,
a tragédia grega Antígona, de autoria de Sófocles, né? Mas citamos aqui um dos principais expoentes dessa nova visão teológica, dessa nova forma de legitimar a própria obediência, o próprio direito através, né, do divino, que é o filósofo Santo Agostinho, que escreveu, né, uma obra clássica, Cidade de Deus, chamada Cidade de Deus, né? E o Santo Agostinho, ele habita, digamos assim, o começo da institucionalização do cristianismo, né? Ele habita a história no momento onde havia disputa de várias linhas, né? Ele justamente representa a expressão da transição, da queda final do Império Romano, o emergir, né, cada vez mais forte, né, do cristianismo. E uma das grandes questões que ele vai discutir, uma das grandes questões filosóficas, né, diz respeito a não haver uma incongruência entre a ideia de livre-arbítrio e a ideia de presciência divina, porque Deus nos criou perfeitos. Ele sabe tudo que vai acontecer conosco, né? De certa maneira, lembra um pouco, né, as divindades dos antigos, né? Deus tem a presciência daquilo, mas com um pequeno detalhe, Deus tem a presciência daquilo que nós vamos escolher, né? Deus não é causa das nossas escolhas. Isso é um detalhe interessante, né? Deus tem a presciência das nossas virtudes, mas as causas de nossas ações dependem da vontade de cada um, né? Mas aí Santo Agostinho vai justamente refletir sobre a figura da graça, né? Através da graça, que é algo, digamos assim, que é uma luz, né, concedida por Deus, né? Ele pode fomentar as vontades boas dos espíritos criadores. A má vontade, aquilo que nega o ser, o não ser, que nega o bem, né? Provém unicamente dos homens. Ou seja, não existe o mal em si, né? Existe o bem, o ser, né? O que nós percebemos é o não ser, que surge daquele livre-arbítrio mal dirigido, que provém unicamente dos homens, que são livres e limitados, e não de Deus, que por ser puro, produz unicamente o ser. Tudo que Deus quer é justo, né? Então aí a ideia de justiça começa a estar associada de forma muito significativa, né, à vontade de Deus, né? Então vai dizer Santo Agostinho, a graça não elimina nem impede o exercício do livre-arbítrio, mas o eleva, né? Então seria uma inspiração, né? Então uma certa angústia, né, em Santo Agostinho, até porque ele teve uma vida pessoal bastante, digamos assim, mundana, né? Antes de entrar realmente, né, antes de aderir, né, a esse mundo religioso, né? Então, acho que essas reflexões no campo da teologia elas surgem em função dessa experiência humana problemática, né, pecaminosa, entre aspas, vivida por ele, né? Mas permanecem abertos, é alvo de angústia, né? Nós sabemos qual seria o critério de Deus, né? A quem Deus concederia essa graça, né? Qual seria o beneficiário, né, dessa luz divina, né, que poderia impedir o uso do pecado, que poderia impedir o direcionamento para o pecado, né? Não é difícil perceber que Santo Agostinho vai influenciar, né, toda a reforma protestante, que historicamente vai afetar, né, o mundo cristão, que vai acabar se dividindo, né, entre católicos e protestantes. Então, Santo Agostinho tem um papel fundamental, né? Mas ele chega aqui a conceber, né, o que nós podemos chamar de uma espécie de direito natural teológico, onde ele procura vincular a política dos governos, a esta vontade de Deus, né, perfeita e mais elevada. Né? Vai dizer Santo Agostinho, a constituição das comunidades políticas e o caráter coercitivo de seus governos seria um remédio necessário que Deus impunha aos homens para corrigir a ofensa do pecado original. Então, o direito estaria aí em conformidade com, digamos assim, aquilo que é considerado pecaminoso. O ilícito estaria
o ilícito jurídico estaria relacionado ao pecado original. Embora condenada em perfeição, a cidade terrestre deveria elaborar leis a partir das leis naturais próprias do lugar onde havia uma justiça perfeita e a harmonia originária da condição humana, criada por Deus. Desse modo, a cidade terrestre poderia aproximar-se da vida celeste. O direito natural tornava-se o modelo sobrenatural, divino e transcendente do justo, cuja observância seria fundamental para que não se confundisse com uma comunidade de ladrões. Né? Então, aí, uma tentativa de justificar, de legitimar a obediência jurídico-política através, né, desta adequação às leis divinas. Tá? Então, nós trouxemos aqui uma representação artística, né, de Santo Agostinho, feita por um pintor renascentista, um pouco posterior, né, chamado Botticelli. Né? Nós temos aqui um afresco, né, um afresco, ou seja, uma pintura, né, de parede, representando esta figura, eu diria, até certo ponto atormentada. Né? E temos também a indicação de um filme interessante, também de autoria de Roberto Rossellini, que fez o filme Sócrates, né? E ele vai fazer um recorte, né, do período em que Santo Agostinho assume, né, a posição de bispo de Hipona, né, no norte da África, e ele vai consolidando a sua autoridade de teólogo, né? Porque ele vive exatamente o momento de finalização do Império Romano, então a transição realmente do mundo antigo, né? É o final do mundo antigo, a afirmação do mundo medieval, né? E ele enfrentava, nós observamos no filme, né, várias linhas diferentes do cristianismo e vai aos poucos institucionalizando a sua leitura mais universal, né? E ele acabou se tornando, acho que o principal e primeiro expoente da teologia cristã. O filme é um filme mais linear, ele não é tão interessante como Sócrates, mas vale a pena, né? Então nós percebemos, inclusive, o ambiente de simplicidade em que ele viveu, que vai se modificar ao longo do tempo, né? Porque a Idade Média durou mais ou menos 1000 anos, né? Então, nós estamos por volta do ano 400 e pouco depois de Cristo, né? Mais 800, mais quase 1000 anos depois, né? Nós temos o cristianismo vinculado a instituições bastante poderosas, né? Em termos físicos, inclusive, né? Mas, nesse momento, o espaço é de muita humildade. Depois da centralização, né, do catolicismo, né, Roma, muito interessante essa história, mas aqui há muita simplicidade ainda, né? E temos um segundo pensador, né? O segundo filósofo do cristianismo, também bastante conhecido, né? Por sua obra Suma Teológica. Estamos falando aqui de São Tomás de Aquino, que já é o expoente bem posterior, né? Do momento onde existe já crescimento, fortalecimento, a riqueza, né, dessas instituições, né? E ao contrário de Santo Agostinho, em São Tomás nós percebemos bastante a influência do pensamento de Aristóteles, que admitia a existência do ato voluntário, mas o ato voluntário para Aristóteles não se identificava com o livre-arbítrio. Por quê? O ato voluntário era eu poder agir até escolher dentro dos limites da ordem do cosmos. Não é? A ideia do livre-arbítrio, ela é uma ordem. A ideia de livre-arbítrio é muito mais abrangente, né? Porque nós podemos, através do livre-arbítrio, romper toda e qualquer barreira. Né? Então, se eu pensasse, dando um exemplo aqui fictício, tá, pessoal? Se eu pensasse em livre-arbítrio na tragédia Antígona, né, haveria possibilidade, sim, eventualmente, dela sobreviver e subverter a ordem de Creon, né? A ordem é subvertida, mas por determinação dos deuses. E Antígona morre, né? Mas ele tenta, de alguma maneira,
de uma maneira interessante, São Tomás, né, unir a ideia de livre-arbítrio à racionalidade. Então, ele é um teólogo menos atormentado, né, que Santo Agostinho, porque Santo Agostinho põe muita ênfase na possibilidade do pecado. Né? Para São Tomás, o homem tem a capacidade de agir racionalmente. Né? Então, ele bebe, né, da fonte da filosofia. Aliás, isso foi feito ao longo, né, de toda a Idade Média, né, todo esse pensamento medieval religioso acabou fazendo uma releitura, acabou concentrando, né, acabou guardando muito das reflexões dos filósofos. E, às vezes, de uma maneira anacrônica, né, fora do seu tempo. Esse é um detalhe muito interessante. Às vezes, de uma maneira anacrônica, né, a partir de uma certa perspectiva cristã. Isso realmente aconteceu. Né? Então, Aristóteles chega a falar da escolha, né? A escolha envolve o elemento de racionalidade, mas racionalidade e essa escolha não podem ultrapassar, veja, os limites, né, impostos pelo ambiente místico, ambiente religioso do cosmos, né? Então, vai dizer São Tomás de Aquino, a providência divina move a vontade livre por ser ela a criadora do mundo e de todas as suas criaturas. Ela não elimina a liberdade das ações humanas. Deus apenas conhece o que será escolhido pelo homem. Né? Mas a chance do homem escolher o bem é muito grande, porque ele é racional. Né? Dessa perspectiva, o direito natural apareceria em uma natureza humana essencialmente estruturada por Deus e regida por preceitos que podem ser entendidos e formulados pela razão do homem. O direito natural é promulgado e instituído por Deus, que possibilita ao homem, por meio de sua natureza racional, conhecer essa disposição divina que dirige todas as coisas. Pela graça, nos instruímos pela lei, com a ajuda de Deus, chegamos ao bem comum. A lei humana deriva da lei natural. Chegamos ao núcleo aqui, né? Adequando-se às disposições particulares e ajustando-as às diferentes condições de tempo e lugar. Uma lei só pode ser uma verdadeira lei se for justa, né? Na ordem das coisas humanas, chama-se justo o que é reto, segundo a regra da reta razão, né? Então, nós temos aqui uma forma diferente, né, de unir direito e justiça, mas que não abre mão, né, pessoal, da possibilidade da sua integração. Né? Quando nós comparamos essas reflexões com algumas obras de arte, por exemplo, vou citar aqui um filme clássico chamado O Nome da Rosa, que é que se baseia numa grande obra do filósofo Humberto Eco, né? O Nome da Rosa vai nos indicar, evidentemente, uma leitura crítica, né? Fazendo referência exatamente a uma prática institucional e não à própria exposição da teologia. Né? O que é interessante nessa obra? A crítica levantada é feita sem que haja a desqualificação completa, né, do pensamento teológico do cristianismo. Né? Porque a figura desse personagem, do Sean Connery, que até é um ator que faleceu, né, recentemente, é a figura, né, de um monge franciscano, né, e ele vai justamente indicar esse elemento da racionalidade. E esse elemento da racionalidade não, veja bem, desqualifica a sua fé religiosa, mas o que ele vai perceber no ambiente institucional, né, do mosteiro que ele visita, é todo um ambiente, digamos assim, que está afastado, né, desse ideal do bem. Porque nessa passagem histórica, a figura jurídica da Inquisição, né, é uma figura que entra exatamente como componente de problema nessa possibilidade de ajuste perfeito da lei dos homens, né, com a lei de Deus, né? Porque em nome, né, da suposta afirmação de Deus, né, várias situações de violência, eventual de abuso foram praticadas e várias, né, até pessoas que podem ser consideradas inocentes foram condenadas à morte na fogueira. Então, exatamente isto que o filme vai discutir. É um filme muito interessante, vai mostrar, né, o caráter dogmático, né, dessas disposições que muitas vezes se afastam, né, desses ideais
dos teólogos, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e o próprio conhecimento filosófico que estava guardado dentro do mosteiro, ele é visto como uma ameaça. Então, de novo, a filosofia, o pensamento racionalista, né, aparece como uma ameaça aos mecanismos, né, de poder, que nesse caso unem de forma muito clara ainda a religião e a política. Né? Mas é um filme muito interessante. Ele consegue, mesmo que num plano ficcional, reconstruir esse ambiente místico, né? Esse ambiente místico, irracional, de pecado, e ao mesmo tempo contrapor a leitura mais racionalista desse franciscano. É um filme realmente interessante. Eu recomendo que seja visto, né? Trouxemos aqui uma obra que eu pessoalmente tenho muito apreço. Então, é um quadro do pintor, né, Hieronymus Bosch, também no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, né, que faz toda uma leitura crítica, né, sobre esse mundo medieval. Ele pode ser considerado até o artista que antecipou, né, o surrealismo. Esse quadro está em exposição no Museu do Prado, em Madrid. E é fantástico, né? Fantástico. Uma série de detalhes aí, muito críticos, né? Teoricamente, você tem 3 elementos aqui, religiosos, né? A terra, o paraíso, o inferno, mas a leitura é extremamente crítica, né? Que não parte desta simples afirmação de justiça entre o humano, o político e o divino. Né? Vale a pena ver esse quadro até numa perspectiva maior e mais detalhada. Um outro pintor também que eu tenho muito apreço, o Peter Bruegel, que também mostra esse período final, né, da Idade Média. Aqui é um quadro muito simbólico, né, que a gente não precisa interpretar ao pé da letra, mas um sentido mais metafórico. Né? Eu tenho um grupo de pessoas com a visão, né, prejudicada, que se conduz, né? E nós percebemos que todos eles caminham para uma situação, né, de prejuízo, entre aspas. Então, se a gente fizer uma leitura política, por exemplo, desta cegueira, e não entender como cegueira física, mas como política, nós percebemos, né, que um cego, entre aspas, político conduzindo ao outro pode levar ao desastre. Né? Mas é um quadro que eu considero fantástico. Né? E outro também mostra um certo cotidiano aí do mundo medieval, do final da Idade Média, extremamente interessante, né? Então, são pintores que eu tenho um apreço muito especial. E, finalmente, nós chegamos, então, ao advento do Estado moderno, né, pessoal? E com o advento do Estado moderno, nós temos uma outra mudança, né? Política muito importante, porque, né, essa ideia de livre-arbítrio, que é assumida, né, inicialmente como um dogma, não só importante para que eu possa justificar a responsabilidade do homem por seus pecados, mas é uma ideia que vai ser também incorporada pelo próprio direito. Não é? No campo do direito civil e do direito penal, não é? Se admite a liberdade como pressuposto para que nós possamos discriminar as responsabilidades. Não é? Quando vocês clicam uma página da internet qualquer, aparece aquele aceito ou não aceito. Né? E é obrigatório você se manifestar. Né? Isso indica a sua liberdade da vontade. Né? Não é um aceite qualquer, porque a partir desta marcação haverá situações, haverá consequências jurídicas. Né? Mesma coisa do direito penal. Né? Agir de forma criminosa através da livre vontade é uma coisa. Se eu matei alguém por minha livre vontade, eu tenho uma consequência X punitiva. Mas se eu matei alguém que tentou tirar a minha vida para me defender, eu agi em legítima defesa. Então, a minha vontade não foi livre. Então, isso pode, eventualmente, até excluir a minha punição. Né? Então, essa liberdade da vontade ela vai entrar de forma a ser muito profunda no mundo jurídico-político. Né? E quando nós transpomos essa liberdade da vontade para o plano político, de forma assim, mais visível, cria-se a noção de soberania. Não aquela noção de soberania medieval que era fracionada, né? Cada nobre, cada príncipe era soberano dentro do seu principado. Aqui
Eu tenho uma noção mais geral, mais universal, né? Soberania que diz respeito, né? A essa plenitude do poder estatal, né? Que vai se impondo sobre aquela organização descentralizada, né? Do poder medieval, né? Nós temos por detrás de todo esse processo, nós sabemos, né, pessoal? O desenvolvimento das trocas, né? Mercantis inicialmente, depois, né? Capitalismo mercantil vai se tornar, ao longo do tempo, né, um capitalismo industrial. Né? Mas há uma necessidade econômica que vai impulsionar essa unificação do poder, né, de modo com que o Estado passe a deter o monopólio da força em um determinado território e sobre uma população. Aí nós começamos a entender, a enxergar o mundo que nós conhecemos hoje, de alguma forma, né? Porque na Idade Média o rei estava submetido às leis divinas, bem como às leis consuetudinárias. Na modernidade existe uma mudança, embora, digamos assim, a igreja, né, ou as igrejas, né, protestante e católica não desapareçam, né? É lógico que é aí que vai surgir o protestantismo. Na modernidade, o rei faz a lei, porque ele passa a ser visto como a encarnação do divino. Né? Então, eu quebro um pouco o elo, né, de submissão religiosa. Né? O direito divino dá a ele uma qualidade divina. Né? Ele não é simplesmente um surto de Deus, ele é o próprio Deus. Né? Então, nas monarquias absolutistas, a soberania é vista como uma qualidade de vontade que se impõe sobre as demais, com total independência. Como identificar a liberdade e a justiça? Nós sabemos que nessa forma originária do Estado, este governo, né, do soberano foi extremamente violento, né, pessoal? Nós lembramos aí a figura histórica de um grande rei considerado absolutista, que proferiu uma frase emblemática, né? Que diz: o Estado sou eu, Luís XIV, né? Esse é um quadro que representa a figura histórica dele, né? O rosto parece que é original, foi pintado através, né, da figura dele, mas o corpo parece que é de um jovem. Então a montagem não é algo, não é uma qualidade da fotografia, já existia na pintura, né? Como uma composição interpretativa. Parece que ele tinha dificuldade de movimento e o quadro dá a ele, né, com esse corpo de jovem, uma certa impressão, né, de imponência. Né? Um filme que eu indico, que mostra também esse período conturbado, né, do absolutismo, quando existe, inclusive, a divisão de católicos e protestantes, é o filme A Rainha Margot, né, que reconstrói um fato verídico, né, na França, né, quando houve a matança dos protestantes, promovida pelos católicos, que foram atraídos por um casamento, né, forjado entre a católica Margot e um protestante. Filme muito bem feito. Faz uma leitura realista da época. Realmente o elemento da violência desmedida é muito forte, para nós termos a noção realmente desta ideia de soberania total, né? Era muito ligada à violência total. Né? Bom, mas nós sabemos que nesse período também, né, surge concomitantemente, né, a figura cultural do Renascimento, né, pessoal? Então, o Renascimento, ele provoca, né, um desenvolvimento das artes, da própria ciência de forma extraordinária, né? Lembro aqui a figura complexa e genial do Leonardo da Vinci, que além de pintor, né, escultor, foi um grande cientista. Né? Já tive a oportunidade de ver algumas exposições dele fora do Brasil. Infelizmente, a exposição que estava em cartaz no MIS, que era exposição virtual, que eu gosto muito desse tipo de exposição, eu já vi em alguns lugares do mundo, foi interrompida pela pandemia, eu não consegui ver. Mas a sua obra mais conhecida é a Mona Lisa, então recuperamos o espaço tridimensional, né? Temos aí uma tentativa de fazer uma leitura humana, porque o Renascimento ele põe foco no homem, né?
que faz uma releitura interessante de toda a arte, de toda a reflexão filosófica da antiguidade. É um detalhe muito importante. Né? Essa obra está no Louvre, como vocês sabem, né? Uma das obras mais visitadas no Museu do Louvre. O quadro não é um quadro expressivo, é um quadro até simples, né? Muito simples. E temos a Santa Ceia, essa eu até achei mais impactante, consegui ver há 3 anos atrás, é um afresco que está numa igreja em Milão, né? E nós vemos uma leitura humanizada, porque aqui nós temos a última refeição de Cristo, né? Antes da sua prisão, e a expressão dos apóstolos é profundamente humana. Né? A fotografia aqui não é muito nítida, mas há várias expressões humanas, né? Embora a figura de Deus seja uma figura assim, transcendente, os apóstolos indicam todas as imperfeições humanas, né? Que é uma característica desta visão do Renascimento, uma leitura crítica, não deixa de ser uma leitura crítica, não é uma visão idealista dessa última ceia. Não é uma visão idealista, né? E temos um grande filme de 1973 que mostra também, né, uma situação política, né, onde, dentro desse espírito do Renascimento, né, toda a pesquisa filosófica e científica passa a ser vista como uma ameaça. Né? Então, o filme Jordano Bruno faz uma reconstrução, né, da prisão, julgamento, né, e morte, como herege, né, queimado numa fogueira, por ter desenvolvido ideias que eventualmente fragilizavam ou poderiam significar um questionamento à legitimidade, né, dos dogmas religiosos. Né? Então, é muito interessante, porque ele, da mesma maneira que o Nome da Rosa, ele também fazia parte, né, do universo religioso. Ele também era um religioso, então não é uma crítica externa, é uma crítica interna. E como ele se recusa, digamos assim, a abdicar das suas ideias, ele é condenado à morte. É dado a ele a chance, né? De sobrevivência, de não condenação, desde que ele abdicasse. Então, aqui, de novo, a presença do julgamento jurídico da Inquisição, que une, né, o político, o jurídico e o religioso, também mostra a sua fase mais violenta, a sua face mais realista, muito distante daqueles ideais de adequação de justiça que a gente vê no pensamento de São Tomás, né? De Aquino e de Santo Agostinho. Então, os filmes vão trazer exatamente esse elemento de realidade que vai problematizar, né? E temos um outro expoente aí do Renascimento, que é Michelangelo, né? Aqui eu trouxe um recorte aqui da famosa escultura de Davi, com toda a recomposição do pensamento, né, clássico da antiguidade, vocês veem a influência, né? E nós temos uma outra grande escultura que está, esta aqui está em Florença, né? O Davi está em Florença, a Pietà está dentro da Catedral de São Pedro, no Vaticano, né? E é também uma obra extraordinária. E eu digo o seguinte, as obras de arte, além da filosofia, conseguem transmitir, eu diria, toda essa inspiração religiosa, né? De uma forma impactante, muito mais do que a prática institucional. A prática institucional religiosa é sempre, muitas vezes, afastada, né, dos seus ideais, mas eu digo a fé, o elemento de sensibilidade, né? Você veja aqui a mãe, né, de Cristo carregando o seu corpo. Então, essas obras, elas transpiram a religiosidade de uma maneira interessante. Eu diria até mais profunda do que essa visão mais teórica, né, dos teólogos. Então, eu diria a arte sacra, ela continua sendo muito interessante, né? Porque ela expõe exatamente esse espírito do religioso de maneira, a meu ver, extremamente sincera, poderia dizer até verdadeira, né? E temos outro expoente, né, do Renascimento, Botticelli, né? Nós vemos aí quase elementos mitológicos aqui nessa pintura, né? Muita influência da mitologia, não é uma pintura realista, né? Também é uma retomada do pensamento grego, extremamente interessante. É um dos pintores que me agradam profundamente, né? Eu acho que é profundamente religioso, ao mesmo tempo que
nós vemos essa ligação dos mundos, né, no mundo moderno com o mundo antigo. Então, a arte ela consegue ultrapassar fronteiras, ela consegue transmitir, né, sensações, ela consegue nos inspirar artística até do ponto de vista religioso também. Não é por isso que a gente gosta de trazer esses elementos para a aula. E temos nesse período também, né, pessoal, um outro grande pensador, que é Maquiavel. Né? Sempre vale a pena ler a sua obra mais conhecida, que é O Príncipe, né? Que é um conjunto de conselhos, né, pessoal, no ambiente da época, que leva em conta situações de racionalidade, né? E não mais aquele suposto espelho da tradição medieval. Né? Mesmo que Maquiavel admita a presença do destino, porque ele diz que as pessoas têm ou não fortuna, né? Fortuna é quase uma questão de sorte, né? O que determina o sucesso do governante é a sua ação política, né? É a sua capacidade de se articular no mundo dos homens. Então, é um pensador que vale a pena ser lido para que a gente entenda a racionalidade política que estava surgindo, né? Então, esses elementos do mundo antigo, eles passam a ser integrados, ainda que de uma maneira anacrônica, né? Sempre há uma releitura, né? Sempre há uma releitura. E expressão desse momento também é o grande dramaturgo William Shakespeare, que eu tenho pessoalmente um apreço muito significativo, né? William Shakespeare vai fazer uma leitura deste ambiente de legitimidade jurídico-política, já indicando elementos também de racionalidade, né? Embora o contexto ainda seja muito ligado ao ambiente religioso, que determina o sucesso ou insucesso, né, dos governos são as ações humanas concretas. Né? Eu escrevi esse livro, chamado Shakespeare o Direito, onde eu comparo 4 peças que analisam o tema da legitimidade jurídico-política. Né? E escrevi depois sobre outras 3 peças e pretendo ainda ampliar as discussões. Mas Shakespeare é um autor típico da modernidade, embora muito da simbologia dos personagens esteja vinculada realmente a situações que parecem ser próprias do mundo medieval. Mas o que determina a política são as ações. Né? O que determina o insucesso de Macbeth, de Ricardo II, ou de Ricardo III, né, para citar aqui 3 obras, são os seus excessos. Né? E ele também faz uma releitura da antiguidade romana, principalmente. Né? 2 de suas peças falam do mundo romano com muita propriedade, são peças que eu gosto bastante. Né? Uma é Júlio César, a outra Coriolano. E tem outras peças. Tróios e Cressida fala, né, da Guerra de Troia. Nós temos Tito Andrônicos, que também fala do mundo romano. Né? Existem outras. Né? Então, esse componente histórico está nessa leitura crítica de Shakespeare, que eu recomendo a vocês. Né? Bom, mas nós chegamos propriamente ao mundo, né, dos famosos teóricos do contratualismo, né, pessoal? Porque o contratualismo, ele representa nesse cenário a tentativa de você criar novos parâmetros de legitimidade, né? Jurídico-política, nesse caso, desvinculados, né, desta visão teológica medieval, né? E o primeiro filósofo, né, contratualista, que é quase um filósofo, né, do absolutismo, mas ele já indica um caminho de mudança, é Hobbes, né? A ideia de livre-arbítrio, ela vai reaparecer no pensamento desses autores, né? Todos eles vão pressupor o estado de natureza, que é hipotético, como ponto de partida do seu raciocínio, como ponto de partida do pensamento filosófico que eles querem, de alguma forma, comprovar. Né? Então, Hobbes é considerado, né, o filósofo que afirma o sentido negativo da liberdade. Né? A palavra negativo aqui, ela não tem o sentido de algo ruim. A liberdade negativa é aquela liberdade que sobra. É a liberdade que surge do não impedimento do outro. Né? Então, eu sou livre
quando a minha vontade não é impedida pela vontade do outro. Né? Então, Hobbes parte da hipótese do chamado Estado de natureza, né? Onde não existiria nenhum tipo de organização política, nem o Estado. E nessa situação, né, os homens partilhariam de um desejo universal de autopreservação, buscando o melhor para si, né? A liberdade seria definida como ausência de oposição externa, ou seja, sentido negativo. Só que, veja bem, né? Nesta visão onde todos têm a liberdade, né, de agirem sem oposição, né, o que acabaria acontecendo? Seria inevitável o uso da violência. Né? E o uso da violência levaria ao bloqueio dessa liberdade, né? Porque haveria oposição. Né? Um impediria, um faria oposição à liberdade de um, faria oposição à liberdade do outro. Né? Então, nesse estado de natureza, haveria pouca liberdade negativa. Né? Então, Hobbes imagina que através do pacto artificial, né, formar-se-ia, ou seja, nós formaríamos o Estado Social Civil a fim de garantir essa liberdade negativa. Né? A fim de garantir essa liberdade negativa. Né? Então, nessa perspectiva, né, o limite do Leviatã, limite principal desse estado, né, que ele vai chamar de Leviatã, seria manter a vida. Né? Existiria um único limite. Né? Mas fora esse limite, veja bem, ele justifica a submissão total à vontade do soberano. Né? Porque a submissão é que garante a liberdade como não impedimento. Né? Nessa perspectiva, esse poder não se identifica com poder arbitrário, mas ele visa justamente alcançar a paz social e manter a vida. Né? As leis que surgem com o pacto social não resultam da lei do mais forte, mas da lei civil, a única que pode estabelecer princípios de convivência. A justiça representa o respeito a um direito fundamentado na legitimidade do pacto. Né? Então, já existe aqui o elemento de racionalização, né? Porque nós estamos justificando o direito a uma ideia de justiça racional, né? A um pacto. Tá? Para Hobbes, o Estado se identifica com a justiça, a lei e a justiça são sinônimos, né? Mas não a algo divino, mas ao pacto, né? Ao pacto social. Esse é o detalhe importante. Mas Locke vai dar um passo além, né, pessoal? E Locke é considerado, por assim dizer, o filósofo do capitalismo, né? Porque era no momento posterior, era no momento onde esse Estado absolutista vai se transformar aos poucos no que nós chamamos de Estado de Direito, aquele Estado, né, limitado por regras. Então, o Estado de natureza de Locke, né, o Estado hipotético, veja bem, nenhum desses autores se refere a uma realidade efetiva, né? Eles não vivem em completo conflito, embora não haja total harmonia. Né? O que falta nesse estado é, por assim dizer, propriamente é um árbitro, né? Que cada um se posiciona como juiz em causa própria e tenta punir na esfera privada o outro, né? Mas existe, veja bem, alguns elementos positivos nesse estado de natureza. Né? Ele não é tão caótico, ele não é tão violento como o estado de natureza hobbesiano. Né? Porque nesse estado, veja bem, existe a afirmação da liberdade, né? A liberdade também como não impedimento, mas a propriedade é, nessa perspectiva de Locke, né? Um direito natural, né? Um bem natural do homem. Então, nessa leitura, veja bem, né? Existem direitos naturais no estado de natureza que não podem ser exercidos completamente. Então, o Estado civil, né, surge de um consenso, de um contrato entre os indivíduos, visando justamente garantir a realização desses direitos. O poder do Estado não será ilimitado como em Hobbes. O poder civil encontrará seus limites na medida em que jamais poderá violar esses direitos naturais. Então, nessa perspectiva, o justnaturalismo racionalista, ele vai impor certos limites de conteúdo, não é?
ao próprio direito, digamos assim, posto pelo Estado, né? Não é qualquer conteúdo que pode ser objeto desse direito. Esse direito não pode, né, criar obstáculos para essa liberdade negativa, nem em termos religiosos, em termos econômicos, e também não pode, eventualmente, violar esses direitos. Não pode violar o direito de propriedade, não pode violar o direito à liberdade. Né? Então, ele é um filósofo importante para o desenvolvimento da ideia contemporânea, né, de Estado de Direito. Né? E ele aceita a possibilidade de se constituir um direito de resistência por parte dos governados, caso haja um abuso de poder do executivo ou mesmo uma violação de limites por parte do legislativo, né? A ideia de racionalização, que não pode ser confundida com a força. A liberdade surge no campo residual, como não interferência. Nós temos aí depois a figura também, não de um contratualista, mas de um grande filósofo também, do iluminismo, né? Chamado Montesquieu, que vai falar sobre a famosa tripartição de poderes, né, pessoal? Então, nós percebemos nesse ambiente todo o apogeu da racionalidade, né? Como elemento que vai legitimar, né, a obediência jurídico-política e, nesse caso, que vai possibilitar, né, a identificação de limites para a atuação do Estado. Né? E um outro grande filósofo, que também deve ser conhecido, eu diria até que ele é mais importante do que os outros, numa certa medida, para entender o nosso mundo de hoje, é Rousseau, né? Porque Rousseau vai ser o filósofo da defesa da chamada liberdade positiva como direito natural, né? Porque Hobbes e Locke vão falar da liberdade negativa como direito natural. E a palavra positivo aqui, ela não é um adjetivo. A liberdade positiva é aquela que resulta da autonomia, né, do indivíduo para realizar alguma coisa, né? A liberdade negativa é a liberdade de não ser impedido. A liberdade positiva é liberdade para alguma coisa, né? Então, há um livro que eu recomendo a leitura, né? Que é chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? É um texto fácil de ler, muito interessante, e ele vai dizer nesse livro o seguinte, né? Ele vai falar a respeito de dois possíveis estados de natureza. O primeiro estado de natureza, o homem viveria em completa solidão, mas integrado à natureza. Então, não é que o homem seja bom, né? Nessa obra, ele vai dizer, do ponto de vista moral, os homens não eram bons nem maus, porque eles não tinham relações entre si, relações morais. Né? O homem era livre, né? E ele tinha, né, a capacidade de se aperfeiçoar, que ele vai chamar de dom da perfectibilidade, isso distinguia dos animais, né? Mas esse estado, ele vive em harmonia, e ele é livre, porque ele não interage com outro homem, ele interage com a natureza. Né? Não havia relações sociais entre si, não havia desigualdades, não havia sujeições, não é exatamente bondade. Né? Eu diria que os homens eram neutros do ponto de vista moral. Né? Essa noção de maldade ou de bondade ela vai surgir no chamado segundo, né, estado de natureza. Né? Porque devido a essa capacidade de se aperfeiçoar, o homem acabou por, né, evoluir, né? E, digamos assim, e vai chegar até o estado social. Só que essa passagem não foi abrupta, ela foi gradual, né? E Rousseau vai dizer que a própria ideia de propriedade, ao contrário de Locke, que vê na propriedade um direito natural positivo, né, extremamente benéfico, a propriedade, para Rousseau, é o que vai gerar, né, a exclusão, é o que vai gerar a discórdia, é o que vai gerar as desigualdades. Tá? Então, quando o homem começa a se agrupar, começa a surgir o amor, começa a surgir eventualmente o ciúme e a discórdia. Então, aqui que vai surgir as relações morais, né? Então, haveria um segundo estado de natureza, né? Esse estágio eu poderia dizer até que é histórico, né? É histórico. O primeiro é hipotético. Nesse, nós verificamos cada vez mais a decadência, né? Na medida em que a evolução, né,
das técnicas da metalurgia da agricultura, começa a aparecer as desigualdades sociais. Né? Podemos dizer aí, o capitalismo também vai gerar esses elementos de desigualdade. Né? E o homem passa a se tornar subjugado à sua necessidade, né? Seja do ponto de vista da natureza ou relação semelhante. Então, aqui surgem as relações de poder, dominação, exploração entre pobres e ricos, né? Que são mascaradas, na visão de Rousseau, pela benevolência, né? Pela bondade. Então, cria-se um abismo entre ser e aparecer. Tudo isso está nesse livro, tá, pessoal? Que eu indiquei. Mas aqui surge o caráter iluminista, né? Do pensamento de Rousseau, né? Que vê no elemento racional a possibilidade de transformação, né? De uma realidade social considerada ruim, considerada desprestigiosa. Né? Então, vai dizer Rousseau, esta situação de decadência, escravidão e desigualdade, né? Não elimina aquela liberdade originária, não elimina a rebeldia originária do homem. Então, contra o conformismo, reforça essa ideia de que o homem pode recuperar a sua liberdade do estado de natureza através do contrato estabelecido entre o povo e o governo, que ele escolhe para si. Né? Então, aqui aparece a ideia de contrato social, né, que tem como base, veja bem, a liberdade civil. A liberdade civil vai aparecer como autonomia da vontade geral, que não é, digamos assim, uma somatória apenas de vontades individuais, mas é a que ele chama de corporificação objetiva da vontade moral de todos. Obedecendo às leis da vontade geral, cada um obedece à própria lei. Né? Então, aqui aparece a liberdade positiva da participação democrática. Né? Então, a liberdade positiva é a liberdade da participação democrática. Né? Então, de uma maneira assim, muito interessante, o que nós observamos? Né? Que tanto esse sentido, né, positivo, né, como, digamos assim, os próprios sentido negativo, né, mas mais o sentido positivo, indica uma visão democrática de poder, como eu falei, né, indica a existência de direitos subjetivos naturais que o Estado não pode, eventualmente, impedir ou criar obstáculos, né, e vai dizer, o governo político deve depender do próprio o governo deve depender do próprio sujeito e não de forças externas que ele deve obedecer. O homem pode transformar a sua própria vida, deixando de lado todas as dependências sociais. A razão humana pode fazer com que o homem caminhe para o aperfeiçoamento. Isso é muito iluminista, né? Esse direito subjetivo público forma a vontade geral do Estado. Né? E aí nós temos o seguinte, esses direitos subjetivos inatos serviram de base histórica para a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, e também como base para a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789. Né? Então, esses, digamos, filósofos, eles impulsionaram, né, mudanças efetivas, né, na própria realidade. Né, pessoal? Há filmes interessantes que vão mostrar, né, situações de crise, nós já vamos ver, e um outro filósofo, também considerado grande filósofo do iluminismo, né, que se inspirou muito, né, do pensamento de Kant. Ele é um filósofo que vai defender a possibilidade do universalismo moral, mas não no mundo social, não no mundo dos fenômenos, mas no mundo racional, né, no mundo transcendental. Né? Então, ele fala a respeito da possibilidade da razão prática, né? E vai dizer que todos nós, independentemente da nossa situação concreta na sociedade, somos capazes de ter o que ele vai chamar de boa vontade legisladora. Essa boa vontade é livre, né? E ela é capaz de saber o que é o bem em si mesmo. Então, é uma visão profundamente iluminista, né? Eu recomendo a leitura deste livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Né? E ele também escreveu uma outra obra importante, chamada Crítica da Razão Pura, que vai dizer basicamente que o conhecimento não se regula pelo objeto, né? Mas que a nossa razão que consegue organizar, por assim dizer,
o próprio objeto que nós conhecemos. Tá? Então, é uma visão extremamente interessante, ou seja, não é o objeto que traz, digamos, o conhecimento, mas é a razão, né? No caso, a razão pura é que organiza, né, aquele conhecimento e traz sentido, né, àquele objeto. Né? Mas esta razão pura não pode conhecer o mundo metafísico. O mundo metafísico é o mundo da razão prática, onde nós temos que pressupor essa liberdade da vontade. Então, eu recomendo a leitura desta obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é muito interessante, onde ele vai trabalhar esse sentido, né, positivo também de liberdade, na mesma linha de Rousseau, a liberdade da autonomia da vontade, né? Quer dizer, o homem ele se impõe, né, aquelas máximas morais. As máximas morais não vêm de fora para dentro, é o homem que legisla as suas próprias máximas com total liberdade. É um pensamento assim complexo, mas muito interessante. Óbvio, como todo iluminista, há um componente de idealismo aí, né? Nessa crença na possibilidade, crença filosófica, né? Na possibilidade do homem transformar a sua realidade bruta, desigual e violenta através da razão, porque essa razão moral ela é boa, ela é universal. Mas ela está no mundo transcendental, né? Que não é o mundo dos seres humanos, né? Trouxe aqui um quadro que representa, né, uma mudança histórica inspirada por esses ideais, né, pessoal? Corrida na França, que é a queda da Bastilha em 1789, né, em Paris. Um filme muito interessante chamado Danton, que vai exatamente mostrar o momento posterior à Revolução. De uma maneira muito interessante, ele vai fazer uma leitura crítica, mostrando que, mesmo que a Revolução tenha sido bem sucedida, né, para deslegitimar o domínio da monarquia, nesse contexto novo do iluminismo, nesse contexto novo de afirmação desses direitos naturais racionais, dentro do movimento há uma divisão, né, interna entre os jacobinos e girondinos, né? E essa divisão vai mostrar uma certa reprodução da violência e de certas relações de poder que ocorreram, né, dentro dos jacobinos, né? E o Danton, ele faz parte dos girondinos, ele faz uma crítica, né, a essas atitudes violentas em excesso, essa forma jurídica violenta de agir, e ele é condenado também, né, por Robespierre, o seu antigo companheiro de revolução, à guilhotina. Né? Então, mais uma vez, as questões históricas indicam exatamente aquele momento de complexidade que coloca em xeque os ideais, né, das teorias justnaturalistas racionais, assim como a questão dos julgamentos excessivos da Inquisição religiosa, também colocou em xeque a legitimidade, né, das práticas ou da obediência jurídico-religiosa. Você vê que nenhum desses modelos ele sobrevive integralmente a críticas se confrontado, né, com essas situações de realidade. Isso não invalida os ideais dos modelos, né? Mas mostra que a capacidade humana de elaborar modelos é superior, às vezes, à capacidade de implementar mudanças tão efetivas na realidade. Né? Mas é um filme que vale a pena ser visto. Bom, então, encerramos essa discussão por aqui. Muito obrigada.